Olá a todos, vamos falar um pouquinho de fisiologia neonatal dentro do assunto de neonatologia. Eu sou professora Márcia Notomi da Medicina Veterinária. Introdução. Então a palavra neonatologia, onde neo é novo, nato é nascimento e logia estudo. Então a definição é a ciência que estuda os recém-nascidos. Tem grande importância porque 30% dos filhotes eles morrem antes do desmame. Essas são as fases de desenvolvimento do cão e do gato. A fase neonatal vai do nascimento até a segunda semana no cão e do gato do nascimento até o 10º dia. Então o gato ele é um pouco mais precoce que o cão. Na fase de transição, o cão vai da segunda semana à quarta semana, isto é, do 14º dia ao 28º dia. Já o gato é do 10º dia ao 20º dia. A fase de socialização do cão é da quarta semana até a 12ª semana. Do gato é da terceira semana à 8ª semana. E a fase juvenil é da 12ª semana até a puberdade no cão e na 8ª semana até a puberdade no gato. Vamos conhecer essas. Primeira fase de desenvolvimento é a fase neonatal. Como já falamos, é do nascimento até o 14º dia ou 10º dia, no caso do gato. Suas características: o animal apresenta uma pobre função neurológica. Está ocorrendo o desenvolvimento inicial do reflexo espinhal. Essa fase é totalmente dependente da mãe e apresenta um tempo de 30% da alimentação e o restante de sono. Isso varia, né? De 10 a 30% e de 70 a 90% de sono. Já a fase de transição é a segunda fase, que vai até o 28º dia no cão e o 20º dia no gato. Ocorre a abertura dos olhos e assim a resposta a estímulos luminosos e objetos em movimento. Apesar que a visão ainda não é muito boa, né? A visão ainda não tem uma precisão. Nessa fase também ocorre a abertura do canal auditivo, acontecendo a resposta sensorial aos estímulos sonoros. O desenvolvimento neurológico é um pouco mais amplo. Ele tem uma habilidade motora um pouquinho mais desenvolvida. Ele tem uma maior independência. A fase de socialização, ela ocorre a partir do primeiro mês até o terceiro mês no cão e acontece na terceira semana, isso é 21 dias, até a 8ª semana, 2 meses de idade no gato. Ocorre uma redução gradativa do tempo dedicado à alimentação e ao sono e assim o início das atividades sociais e a interação com os outros animais, cães e seres humanos. É uma fase extremamente importante, porque é quando vai acontecer o aprendizado desses animais, definindo o padrão de comportamento futuro. Também ocorre a erupção dentária na sexta semana nos gatos e na quarta semana dos cães, que vai determinar o início do desmame e o início da dieta sólida. A fase juvenil ela acontece então a partir dos 3 meses a puberdade no cão e dos 2 meses a puberdade no gato, ocorrendo o aperfeiçoamento das destrezas motoras e um grande crescimento corporal. Nessa fase ele vai determinar a exploração do ambiente e também estabelece o padrão de comportamento iniciado na fase anterior e a conformação
característica do indivíduo quando adulto. Então, essas duas fases são importantes, da socialização e a juvenil são importantes para o treinamento e para o desenvolvimento de boas características nos animais. Falando com relação à morbidade e mortalidade neonatal, nós sabemos que existe um elevado risco nas 2 primeiras semanas de vida e a mortalidade é elevadíssima nos 3 primeiros dias de vida. Vários fatores são considerados que influenciam nessa mortalidade e morbidade dos neonatos. Os fatores ambientais, que vai ser discutidos, os fatores relacionados à mãe, que nós vamos dar uma pincelada, mas existe uma aula especial sobre isso, e os fatores relacionados ao neonato, que nós vamos explorar hoje e numa aula seguinte. Fatores relacionados ao ambiente que determinam a morbidade e mortalidade neonatal. Nós sabemos que é importante ter uma cama preparada, um ninho adequado para receber esse animal. E tem que ter um espaço físico o suficiente para a mãe poder girar, para a mãe poder sair e entrar, deitar, sem correr o risco de amassar ou esmagar os filhotes. Esse espaço ele deve ser coberto, evitando o contato direto com o solo e a baixa temperatura. A limpeza deve ser adequada do ambiente e os potes de água e comida devem estar perto da mãe. As condições sanitárias. O ambiente ele não pode estar superpopuloso ou com histórico de doenças recentes ou presença de animais doentes presentes. A temperatura também deve ser adequada, não pode ter uma grande oscilação. Portanto, a cama deve ficar no lugar recoberto, livre de frio, de vento, um ambiente quente, porque os filhotes não conseguem manter a temperatura adequada. A temperatura ideal seria em torno de 29 graus, 30 graus. Outros fatores ambientais que influenciam é uma umidade adequada, não tão úmido e nem tão seco, e principalmente um local que tenha privacidade, longe de seres humanos, de outros animais, evitar o contato com os outros animais. A mãe não pode se sentir ameaçada ou em risco, principalmente nos 4 primeiros dias. Não se deve nem tocar nesses filhotes, que a mãe pode estranhar e rejeitar esses filhotes. Com relação a fatores maternos, é importante lembrar que deve ser uma adulta sem problemas hereditários, sem histórico de problema familiar. Ela deve estar com a vacinação, a vermifugação em dia e ter uma avaliação em clínica para ver se não existe nenhuma doença. O estado nutricional adequado, a condição corpórea adequada. Uma fêmea não pode ser obesa, não pode ser gorda e nem pode ser magra. Evitar também fêmeas idosas, até 6 anos de idade é a idade adequada. E também negligência. Mães com histórico ruim também não é bom. Verificar a presença de mastite ou presença de metrite, que pode levar a mães negligentes. Vamos entender um pouquinho a fisiologia neonatal, porque é importante reconhecer o neonato enfermo, um neonato que não está tendo um bom desenvolvimento. O neonato saudável, ele é um neonato robusto, liso, com as mucosas rosadas e um tônus muscular vigoroso.
É muito importante saber quando o neonato tem alguma alteração. Então vamos saber o que é um neonato normal, conhecer a capacidade e a função dos órgãos e assim conseguir estabelecer um tratamento adequado, obtendo assim um sucesso terapêutico no tratamento desses filhotes. Vamos entender que o peso corpóreo, o peso do nascimento do cão que tem uma variação maior de porte, pode variar de 100 num animal de pequeno porte a 500 gramas um animal de grande porte. Já o gato, né, que tem um tamanho mais padronizado, ele é pequenininho, ele nasce com 100 gramas, podendo ter uma variação de 10 gramas, dependendo do gato. Com relação à evolução do peso corpóreo, sabe-se que no primeiro dia após o nascimento, o peso pode diminuir ou pode ficar estável. Entretanto, a partir do segundo dia, o peso deve ser de 5 a 10% superior, ter um ganho de peso de 5 a 10% ao dia. E o peso tende a dobrar após 14 dias no gato, então em 2 semanas o peso deve dobrar, ou de 10 a 12 dias no cão, ter um peso 2 vezes superior ao nascimento. Com relação à termorregulação, vale lembrar que eles têm uma incapacidade de termorregular até a segunda ou terceira semana, decorrente a um hipotálamo imaturo. E ele vai demorar esse tempo para se desenvolver e assim ser capaz de termorregular. Então ele vai depender do calor irradiado da mãe para se manter quente. Esse animal ele perde muito a temperatura com facilidade, ele perde calor porque ele tem uma grande superfície corpórea em relação ao seu peso. Ele tem pouca gordura que poderia ser um isolante térmico com relação à superfície. E ele tem ausência do reflexo de tremor, que auxiliaria no seu aquecimento. Esse reflexo ele só vai se desenvolver após o 7º dia. E também tem ausência do reflexo de piloereção. A temperatura normal no filhote, no neonato, é em torno de 35,6, 36 graus. Então tem essa variação nesse primeiro dia após o nascimento, nesses primeiros dias. Após uma semana, ele tende a ter uma temperatura um pouquinho superior, de 37,8, e vai ter um aumento gradual até o primeiro mês de vida, tendo como temperatura 37,5, 38 graus em média. Ele necessita de meios termorregulatórios externos até a 4ª semana de idade. Isso significa o quê? Que na ausência da mãe, ele precisa ter suplementação de calor artificial. A temperatura ambiental na primeira semana ele deve ser em torno de 32 graus no cão e 33 graus. A glândula da mãe proporciona um microclima. Somado à temperatura do leite, tudo isso vai manter a temperatura corporal dos filhotes, que são muito propensos à perda de calor. E quais seriam os sinais clínicos de hipotermia num neonato que é incapaz de tremer, incapaz de demonstrar o frio, né? Você vai perceber uma sensação fria ao tato, flacidez muscular e a redução da frequência cardíaca e respiratória, né? Tanto da frequência quanto da intensidade. Vale lembrar que a mãe não aceita um filhote com baixa temperatura, ela afasta os filhotes com hipotermia. Isso vai agravar ainda mais o quadro e esse animal fica com difícil recuperação. Carmichael, em 2004,
ele relatou que durante a primeira vida, especialmente para caninos órfãos, ele suplementou um calor irradiante na temperatura de 30 graus Celsius. Então, ele suplementou uma temperatura para manter a temperatura em 30 graus, a temperatura ambiente. E manteve a umidade relativa em aproximadamente 60%. E ele pôde observar uma redução na taxa da mortalidade, de que normalmente era 25%, para menos de 10%, demonstrando a importância do controle da temperatura e da umidade na redução da mortalidade de neonatos. Como consequência da hipotermia, esses animais vão ter uma interferência negativa no sistema imunológico, ele vai ter uma redução da resposta imunológica e assim uma maior facilidade a processos infecciosos. Ele vai ter uma interferência na digestão, uma redução na mobilidade, na motilidade intestinal e uma redução da digestibilidade. E além disso, a hipotermia vai ocasionar uma baixa assistência materna. Frequentemente, quando a mãe percebe um filhote hipotérmico, ela tende a afastá-lo da ninhada e agrava ainda mais o seu quadro de hipotermia, uma vez que ele depende da mãe e depende da união dos outros filhotinhos para manter a temperatura. Com uma temperatura retal igual ou inferior a 35 graus Celsius, o filhote se torna incapaz de mamar, ele perde o reflexo de sucção e aí ele agrava o quadro, ele não tem como se recuperar dessa baixa temperatura, ele não tem fonte de energia para produzir o aumento de temperatura. Como resultado da falta de aporte energético, estabelece uma hipóxia tecidual, acidose respiratória e assim agravando o caso ainda mais desse paciente neonato. Com relação à frequência cardíaca, sabe-se que ela é elevada mais próxima ao nascimento e reduz gradativamente até a fase adulta. Então, os animais, numa primeira semana, eles têm uma frequência cardíaca em torno de 220 batimentos por minuto e na segunda semana em torno de 212 batimentos por minuto até atingir a frequência normal. O murmúrio é anormal, né? O animal é muito pequeno, às vezes você tem dificuldade de auscultação pelo próprio tamanho do estetoscópio que se utiliza. Por isso que existem alguns estetoscópios que são menorzinhos, que eles são para neonatos. Vale lembrar que hipotermia reduz a frequência cardíaca e respiratória, que por sua vez vai causar uma hipóxia, que pode afetar o próprio coração, além do cérebro, do diafragma e outros órgãos. Para avaliar a frequência respiratória, observa-se os movimentos torácicos que o animal apresenta. O normal é estar em torno de 15 a 35 movimentos por minuto. A presença de cianose deve-se observar a obstrução de vias respiratórias e entrar com uma suplementação de oxigênio. Em caso de hipóxias superior a 40 movimentos por minuto, a frequência respiratória ela é inferior a 80 a 100 batimentos por minuto e o animal apresenta vocalização estridente. Qualquer afecção respiratória que diminua a duração da inspiração e expansão pulmonar exerce um impacto negativo nas trocas gasosas do neonato. Com relação às pálpebras e orelhas, vale a pena lembrar que a abertura ela vai ocorrer em torno de 10 dias, podendo ter uma variação de 4 dias, tanto antes como depois. Em média de 12 a 15 dias e 6 a 14 dias para cão e gato, respectivamente.
A audição e a visão, ela vai se tornar mais acurada a partir da terceira e quarta semana, quando ocorre o desenvolvimento da retina e assim a capacidade de focar. A cor definitiva da íris, ela só vai ser observada a partir da quarta ou sexta semana. Com relação à postura e à locomoção neonatal, logo ao nascimento, o animal ele tem uma postura mais curva e ele é capaz de levantar e abaixar a cabeça. Para a locomoção, ele é capaz de locomover com o externo, junto ao solo, se arrastando. Já na segunda semana, ele já tem mais força nas pernas, ele já tem capacidade de erguer um pouquinho mais o corpo. E na terceira semana, ele já está se locomovendo com mais destreza. Na quarta semana, o animal ele já está procurando e caminhando em todos os locais. Fazendo um resumo das particularidades fisiológicas de cão e gato com relação ao sistema orgânico, com o sistema cardiovascular a gente sabe que tem o neonato ele tem uma reduzida massa muscular, uma reduzida massa de miocárdio. Isso determina uma baixa reserva cardíaca. Ele não tem a capacidade de aumentar a força de contração, melhorando o débito cardíaco. Na necessidade de mais oxigênio, ele tem que aumentar a frequência cardíaca. Com relação ao sistema respiratório, ele tem uma maior demanda de oxigênio, ela é 3 vezes superior à necessidade de um adulto. Porém, ele tem uma menor reserva respiratória. Por isso, ele tem uma alta frequência respiratória com elevada susceptibilidade à hipóxia. No sistema hepatorrenal, o neonato ele nasce com uma imaturidade, tanto hepática quanto renal. Ele tem uma limitada reserva de glicogênio. Isso é um dos agravantes para os casos de hipoglicemia. Ele não tem uma reserva de glicose quando ele tem uma baixa de glicemia sérica. Ele tem uma redução da taxa de filtração glomerular, ele tem uma baixa taxa de filtração glomerular, e porque ele tem uma redução, ele tem uma função renal imatura, o rim ainda está em desenvolvimento. Com relação ao sistema termorregulatório, nós sabemos que ele tem uma imaturidade termorregulatória até a terceira e quarta semana. Como agravar? Ele tem uma baixa quantidade de gordura subcutânea, que poderia favorecer um isolamento térmico e inabilidade de tremer e da piloereção. No sistema nervoso, a dominância simpática predispõe ele à bradicardia, ele tem um aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica e pobre tônus vasomotor. Com relação ao sistema nervoso, nós sabemos que ele tem uma qualidade de sono, o sono ele é predominante nas primeiras semanas, que pode variar de 70 a 90% dormindo, Sendo que nessa primeira semana o sono ele é muito paradoxal. 95% desse sono é de movimentos, tremores e vocalização. A partir da segunda semana, ele vai apresentar um sono mais tranquilo. Com relação à avaliação do status mental, ele tem resposta a estímulos externos, ele acorda subitamente quando retirado da mãe e a qualidade do sono vai ser um importante sinal para a identificação de alterações que esse animal possa estar tendo. Dando continuidade ao sistema nervoso, os reflexos presentes no neonato pode-se observar um termotropismo positivo, que é ir em direção ao calor, isso facilita a identificação da mãe, identificação e a busca da mama. Existe o reflexo de estimulação do focinho, quando você toca o focinho, ele procura a mama da mãe, ele faz movimentos procurando a mama.
Esse reflexo ele desaparece no 15º dia com a abertura dos olhos, é quando ele vai trocar o reflexo pela visão. Existe o reflexo de sucção que está presente quando o animal ainda está em gestação. Ele é desenvolvido no 50º dia de gestação. Ele pode estar um pouco lento nas primeiras 24, 48 horas. Existe o reflexo anogenital. O animal ele nasce com a incapacidade de micção e defecação espontânea, então ele necessita da lambedura da mãe para poder defecar e urinar. Esse reflexo ele pode ser estimulado artificialmente utilizando um pano úmido, um algodão umedecido na área genital e abdominal, esse reflexo ele é perdido a partir do 16º, 20º dia, quando o animal desenvolve a capacidade de micção e defecação espontânea. Outros reflexos ainda é o reflexo de dor. Vale lembrar que o reflexo de dor está presente desde o nascimento, porém o reflexo de resposta ele vai se desenvolver só a partir do 7º dia. Isso significa que, apesar do animal estar sentindo dor, ele não consegue puxar, tirar o membro em resposta a essa sensação. Reflexos que podem ser testados é o aprumo vestibular, onde você coloca o animal de lado e ele tem a capacidade de voltar ao decúbito external. Isso já está presente desde o nascimento. O saltitamento é o reflexo onde o corpo é sustentado e deve andar, tentar forçar o animal a andar em um único membro. Os membros torácicos vão ter o reflexo do saltitamento desenvolvido a partir do 2º ao 4º dia de vida, e os membros pélvicos um pouco mais tardios a partir do 6º, 8º dias de vida. Pode-se testar também a propulsão extensora, quando você suspende verticalmente, segurando o animal pela axila e vai abaixando até os membros pélvicos tocarem a mesa ou o chão. Ele vai dar pequenos saltos, promovendo o alinhamento do corpo. Esse reflexo ele vai aparecer em torno do 12º dia ao 14º dia de vida do neonato. E também temos o reflexo de Landau. Esse reflexo é observado entre o 18º ao 21º dia de vida, podendo persistir em adultos, que é quando você apoia esse animal verticalmente ao externo e observa um epistótomo, um levantar de cabeça, extensão dos membros pélvicos e da cauda. Vale salientar que o neonato ele nasce com a barreira hematocefálica permeável a ácidos lácticos e a medicamentos como penicilina, tetraciclina, sulfonamidas, facilitando os quadros de intoxicação. Sobre o sistema imunológico é imaturo até a 12ª semana, razão a qual a gente deve tomar muito cuidado com contatos com outros animais até esse período, ou no ambiente onde convivem muitos animais. Ele produz somente o IgM, ele recebe anticorpos de forma passiva da mãe. Então ele recebe transuterina apenas de 5 a 10%. A grande maioria dos anticorpos recebidos é através do colostro. Então, 90 a 95% dos anticorpos é através do colostro, razão a qual é imprescindível, é extremamente necessário o animal mamar o colostro para manter um bom sistema imunológico. Vale lembrar que a absorção ela ocorre principalmente nas primeiras 8 horas e vai cair a partir das 24 horas até 72 horas, né? E esses anticorpos, eles tendem a durar
até 12 semanas de idade. Sobre a função hepática, o fígado ele nasce imaturo, ele só vai estar totalmente desenvolvido a partir da 8ª semana de idade. Ele tem uma baixa fonte de glicose, o neonato, porque ele tem uma gliconeogênese ineficaz, ele tem uma baixa quantidade de gordura, ele tem um estoque de glicogênio baixo, então ele tem a indisponibilidade de glicogênio numa necessidade rápida e não possui um estoque muscular. Deve-se evitar medicamentos que façam metabolização hepática, como os anti-inflamatórios não esteroidais e anticonvulsivantes, os salicilatos até 30 dias, produtos que fazem demetilação, redução, hidroxilação devem ser evitados até os 5 meses de idade. E esse animal tende a estar tudo que dependem da albumina, também deve tomar cuidado, e o fígado vai estar totalmente desenvolvido a partir dos 8 meses de idade. Com relação à função renal, nós sabemos que a função no neonato é só 1/5 da função comparada ao adulto. Ele tem uma imaturidade renal e uma baixa capacidade de concentração urinária. A nefrogênese só vai estar completa a partir da 3ª semana e a função tubular a partir da 8ª semana, o que ocasiona uma densidade urinária muito baixa, em torno de 1,006 a 1,017, com grande perda de proteína e glicose, que normalmente não sai na urina. Esses animais são muito propensos à desidratação e pela perda da glicose, eles também facilmente entram em hipoglicemia. Vale lembrar que para a coleta de urina você pode utilizar o reflexo anogenital, que nós vamos falar mais para frente. Falando um pouquinho de quanto existe a necessidade de intervenção no cuidado do neonato, né? Quando a gente vai tratar o neonato como neonato órfão. Se existe a rejeição por parte da mãe, aí nós vamos entrar com um tratamento diferenciado. Em caso de morte, desaparecimento, ausência da mãe, em caso de agalactia, em caso de síndrome do leite tóxico ou mastite, ninhadas muito numerosas, ou falha do instinto materno e ausência do ganho de peso do neonato. Apesar dele estar mamando, ele não está crescendo, ele não está ganhando peso. Então, esses são os fatores onde deve existir uma intervenção e a suplementação de leite e os cuidados externos adicionais. Com relação ao aquecimento artificial, a temperatura ela deve ser mantida em 38 a 38 graus e meio. Então, o neonato órfão que não tem o acompanhamento materno, ele precisa ter um aquecimento artificial, mantendo a temperatura do ambiente em torno de 30 a 32 graus. Para isso, pode-se utilizar caixa com panos, incubadoras, lâmpadas, bolsas térmicas, luvas de borracha com água quente, garrafa PET com água quente, etc. O que tem que tomar cuidado? O excesso de calor vai aumentar a frequência respiratória, para troca de temperatura, para baixa de temperatura. Isso vai agravar a desidratação, porque ele perde muito vapor d'água. Isso pode ocasionar possíveis queimaduras nos filhotes. Lembra que a locomoção do filhote é muito limitada. Ele mesmo sentindo muito calor, ele vai ter limitação para sair desse calor. Você pode controlar também um pouquinho da umidade fazendo uma hygrometria, que coloca uma esponja molhada no ambiente, né? Porque quando usa lâmpada, usa aquecimento, você perde muita água, né? E essa esponja ressecada vai indicar que o ambiente também está muito seco, então a gente mantém a esponjinha molhada. Cuidados com o neonato órfão. Então ali vai sofrer uma variação da temperatura e aqui a gente deixa um controle da temperatura do ninho, né, com relação à idade do animal
E com relação à temperatura corpórea ideal que esse neonato deve ter, de 0 a 7 dias, o ninho deve estar em torno de 29 graus e a temperatura do neonato em torno de 35,5, 36,5 graus Celsius e assim por diante. Cuidados com o neonato órfão com relação à alimentação. As primeiras 36 horas são críticas, ele precisa se alimentar, esse animal ele não tem reserva corporal, ele não tem glicogênio, ele não tem fontes de glicose disponíveis extra que possam suplementar se esse animal ficar em jejum. Então ele tem uma baixa capacidade de produzir glicose e o colostro ele é essencial para a imunidade passiva, como nós vimos, é de 90 a 95% das imoglobulinas são passadas através do colostro. Relembrando, a gliconeogênese hepática ela é ineficaz, por isso ele não tem fontes adicionais de glicose e facilmente entra em hipoglicemia. Quando ele está com a mãe, normalmente os intervalos de mamada são a cada 1 ou 2 horas. Lembrando que a mãe vai estimular a defecação e a micção através da lambedura após alimentação. Curiosamente, filhotes de gato, eles têm apego a uma mama em particular. Aí vale lembrar que quando os filhotes são menores, precisa fazer rotação de mama, que algumas mamas elas são mais produtoras e com maior disponibilidade de leite que outras. A necessidade diária é em torno de 20 e 25 ml a cada 100 gramas de peso vivo dia. Então isso é dividido em 24 horas, que seria em torno de 22 a 26 quilocalorias a cada 100 gramas de peso vivo dia. Lembra que jejum vai levar esse animal à hipoglicemia, e a hipoglicemia é um problema muito severo em neonatos. De maneira geral, a distribuição das refeições substitutivas às mamadas, elas vão ter um intervalo de tempo na primeira semana a cada 3 horas, que seria 8 vezes ao dia, na segunda semana a cada 4 horas, 6 vezes ao dia, e na terceira semana em diante, de 6 em 6 horas, que seria em torno de 4 vezes ao dia. Aqui nós vamos fazer uma comparação entre o leite da cadela, o leite da vaca e o leite da gata. Nós podemos verificar que o leite da gata, apesar de ter ausência de algumas substâncias, ela tem uma quantidade muito grande de proteína quando comparado com o da vaca. E o do cão também é elevado, é mais que o dobro que a quantidade de proteína que um leite de vaca tem disponível. Razão a qual o leite de vaca não é um bom substituto para lactantes de felinos e caninos. Uma outra situação que chama muita atenção é a quantidade de sólidos, que gatos e cães têm quase o dobro. A necessidade de gordura também é muito superior nos caninos e nos felinos, razão a qual a suplementação de leite deve ser feita através de receitas especiais que podem ser feitas de forma caseira, e aí existem diferentes receitas disponíveis, tá? Ou elas podem ser feitas já compradas feitas, já existe alimentação comercial disponível, onde prepara, ela é muito mais equilibrada, não tem o risco de estragar, porque quando a gente produz em grande quantidade, alguma parte você vai descartar. E cuidado com a alimentação. A administração do leite ela deve ser muito cuidadosa e deve ser explicada aos tutores. Os tutores não sabem, eles não conhecem essa informação. Então é muito importante para a via de alimentação, pode ser a amamentação através da mamadeira, da seringa ou sondas gástricas, além da via materna.
Então a seringa de insulina ela é mais fácil de administrar, que ela tem um volume muito pequeno, ela não dá aquele disparo que nem a seringa de 3 ou a seringa de 5. Animais maiores podem ser utilizados a mamadeira, mas sempre lembrando da posição. Instintivamente o ser humano coloca o animal nessa posição para mamar, mas ele tem que ter uma posição com decúbito esternal, com a cabeça estendida, conforme ele, de acordo com a postura que ele mama na mãe, né? Essa postura ela vai fazer pulsavia e isso deve ser explicado aos tutores. Dentro do ambiente de clínica, pode ser realizada a alimentação através da sonda orogástrica, onde você vai fazer uma aferição, uma mensuração do tamanho da sonda, que pode ser desde uma sonda uretral, uma 6, 4, dependendo do tamanho do animal, você mede o comprimento, você marca até onde pode ser inserida a sonda, né? Sempre mensurando até onde pode inserir a sonda, você marca. Nunca colocar em excesso, porque essa sonda pode enrolar. E aí você coloca na boca, e na hora que você vai colocando, esse animal simplesmente deglute. Você sente ele deglutindo a sondinha, né? E aí, essa quantidade é enorme, muito, né? E aí você pode inserir o volume adequado no animal utilizando uma sondinha. Muito simples de ser. A alimentação pode iniciar a alteração da sua consistência a partir da segunda ou terceira semana, utilizando alimentos mais pastosos, e a partir da terceira, quarta semana, alimentos mais sólidos. Esse período ele coincide com a erupção dentária e que vai facilitar também a introdução desses alimentos. Nunca se esqueçam que o animal ele vai necessitar de ajuda na micção e na defecação pós-alimentação, utilizando um algodão umedecido, um pano umedecido. Muito bem, na próxima aula a gente vai dar continuidade falando um pouquinho das principais afecções de neonato. E por enquanto é só. Muito obrigada, até mais.